Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2. Já é o terceiro domingo que estamos falando sobre isso. E a mente de muitas pessoas estão sendo abertas, e isso é ótimo. Efésios 2, 19. Você vai ler comigo até o capítulo 3, versículo 13. É uma leiturinha, mas nós precisamos dela, amém? Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim, uma palavra para nós, uma palavra, né, que fala da igreja e tudo mais. Diz assim: vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês são agora a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vocês, aqueles que ainda não conhecem. Se é que vocês têm ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, que foi confiada a mim, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi agora há pouco, resumidamente. Pelo que quando você lê, veja isso, irmão, veja isso. Pelo que quando você lê, possa compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Amém? Do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, no qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, que foi concedido a mim, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual é a dispensação deste mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso de número 10, preste atenção, irmão. Para que através da igreja, a multiforme, preste atenção, através da igreja, a multiforme graça e sabedoria de Deus se torne conhecido agora de todos, e também dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia com confiança, mediante a fé que temos nele. Portanto, vos peço, não se desfaleçam nas tribulações, nas minhas tribulações, porque nisso está a glória de vocês. Amém? Pode sentar, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor por esse texto. Esse texto é maravilhoso, cara. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Está com a mão livre agora? Então vamos pedir perdão dessa palma miserável. Vamos fazer direito, amém? A Jesus, vai lá. Eita! É miserável, né? Amém. Esse é um dos textos mais completos da Bíblia sobre a igreja. Não tem, acho que outro tão completo. Os pontos que estão colocados aqui são bases, são colunas, são pontos fundamentais. Do que está falando aqui, irmão? Aqui no meio tem a palavra chamada dispensação. O que é dispensação? É como um copo cheio de água, tá certo? Um copo cheio de água e 5 espaços de terra. 1, 2, como esses quadrados aqui, amém? Então você tem uma garrafinha cheia d'água, e tem 5 espaços de terra. Dispensação é justamente isso, você vai jogando um pouco daquela água em cada espaço, amém, irmãos? Um pouco daquela água em cada espaço.
Você vai dispensando um pouco aqui, um pouco ali e um pouco lá. O objetivo daquele que dispensa é fazer conhecida e fazer conhecido uma realidade que é superior a tudo. Uma outra palavra que é muito usada aqui é mistério. Mistério não tem nada a ver com uma coisa assim, misteriosa, um segredo. Não, não, não. Não é isso. E aqui fala sobre o mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. A igreja é o mistério de Cristo. Está em Efésios capítulo 5, e aqui também nesse texto fala. Efésios fala muito sobre isso. E fala também aqui sobre o propósito eterno de Deus. O propósito eterno. Veja, irmão, o propósito de Deus é eterno. O propósito de Deus não começou agora. Deus não inventou um propósito agora. Deus não quer uma coisa agora. O propósito de Deus é eterno. O que significa isso? Começou antes da gente e vai terminar depois que a gente for. Quantos podem entender? Eterno significa que não participa do nosso tempo. O nosso tempo cronológico, 7 dias por semana, 365 dias no ano, e etc e tal. Quantos podem entender? 4 estações, etc. O propósito eterno de Deus, ele não começa na nossa vida, ele não começa no nosso tempo, na década de 70, em 1000 e não sei, não. O propósito eterno de Deus também não começa com Jesus na cruz. O propósito é eterno, significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Ele está acima do nosso tempo e da nossa vida. Quantos podem entender? E é justamente isso que se chama dispensação. Então Deus tem uma vontade eterna que está acima de todas as coisas. Como se chama a vontade eterna de Deus? Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós conhecemos quem verdadeiramente Deus é e o que verdadeiramente Deus deseja. É em Jesus Cristo que nós conhecemos isso. Amém? Só que a Bíblia diz em Hebreus que na plenitude dos tempos nasceu Jesus, filho de mulher. Amém? Filho da Virgem. Na plenitude de que tempo? Na plenitude do nosso tempo. Porque Jesus, embora em carne nasceu de Maria, ele é o criador da Maria e de todas as outras coisas. Amém? Porque ele é eterno, ele é antes de tudo. Então o que acontece, irmão? Deus, para ensinar, Deus, para revelar o plano eterno que ele tem, ele dispensa esse plano, ele vai derramando esse plano nos tempos da humanidade. Quantos podem entender isso aqui? E é isso que nós conhecemos como os velhos pactos, ou a velha aliança, que você conhece aí na sua Bíblia talvez como Antigo Testamento. Mas tem uma coisa, o Antigo Testamento, alguém diz, qual é o Antigo Testamento? Eu já sei, de Gênesis a Malaquias, né? A grande maioria das pessoas pensa, não. O Antigo Testamento não é de Gênesis a Malaquias. O Antigo Testamento é de Gênesis até Atos. Porque é em Atos capítulo 1 que a coisa realmente começa, o Novo Testamento. Por quê? Porque na carta aos Hebreus o autor já escreveu assim, ó. Porque um testamento só é válido quando ocorre a morte do testador. Quando é que começa o Novo Testamento? Quando Jesus morre e depois ressuscita no terceiro dia. Amém, irmãos? Está entendendo isso aqui? Estou dando uma abertura aqui. Mas Jesus sempre existiu, amém? Aliança, com o pacto, quebrou. Depois Deus faz um pacto com Noé. Depois Deus faz um pacto com Abraão. Depois Deus faz um pacto com Moisés. E depois é revelado numa pessoa toda a história. Quantos estão entendendo? Tudo aquilo que foi dispensado um pouco aqui no Adão, um pouco no Noé, um pouco no Moisés, até chegar à pessoa completa. Quem é a pessoa completa? Jesus. Toda a revelação de Deus está em Jesus. Ele é o tudo. Porque é em Jesus que nós conhecemos o propósito eterno de Deus. Amém? É isso que está dizendo aqui. Mas você vai ver pedaços de revelação dessa pessoa. Você vai ver lá no Éden, né? Jardim. O Éden é o que, irmão? É um lugar ali perto do... Não.
O Éden é Jesus. A árvore da vida é Jesus. A arca de Noé é Jesus. Amém? Aquele sacerdote que encontrou com Abraão, o Melquisedeque, é Jesus. O tabernáculo que Deus deu para Moisés é Jesus. As tábuas da lei, tudo era tipo de Jesus. A lei de sacrifícios que Deus deu a Moisés, Jesus. Então vocês estão entendendo que na nossa história, Deus foi despejando da revelação gradativamente. Um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco aqui. Então cada um desses homens e cada uma dessas pessoas, no determinado tempo da história que eles nasceram, eles viveram uma realidade de Deus. Quantos estão entendendo? Por exemplo, na época de Moisés, qual era a máxima realidade de Deus? Era um móvel chamado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava dentro do tabernáculo. A Arca da Aliança representa a presença do próprio Deus. Quantos podem entender isso? Então a realidade máxima de alguém que poderia ter contato ou experimentar Deus na época de Moisés era a Arca da Aliança. Amém? De Noé, a arca dele que ele construiu para não morrer. Tá certo? Quantos estão entendendo isso aí? Com Abraão, foi a circuncisão, né? Enfim, dentro da nossa história, Deus vai se mostrando de maneira gradativa até seu dia perfeito. É isso que diz em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 diz que a vereda do justo é como a aurora do dia, vai brilhando cada dia mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Quem é o dia perfeito? Jesus Cristo é o dia perfeito. É onde toda a revelação de Deus se completa. E alguém então acabou, né, com Jesus. Não acabou com Jesus não. Porque o mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é a sua igreja. A coisa continua, irmão. A coisa continua. Porque é na igreja agora, como nós vimos aqui, é na igreja agora, somente na igreja, onde Deus vai se dar a conhecer daqui por diante. Não é mais no tabernáculo, não é mais com Moisés, não é mais com ninguém daqueles. Por quê? Porque o tempo da vida deles, houve um nível de revelação. Quantos podem entender? Nós não estamos na época de Moisés, nem de Abraão, nem de Noé. Nós estamos na época de quem? De Cristo e do seu Espírito, do Espírito Santo. Onde todos os mistérios, que mistérios? Os mistérios que não foram revelados para eles. Porque na época de Moisés, Deus estava dentro de uma arca. Deus morava no templo. Quantos podem entender, irmão? E hoje não é mais assim. Deus não mora no templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Então você vai ver que é através da igreja que Deus vai se dar a conhecer a partir de agora. Tem mais coisa. Mais coisa o quê? Outra coisa fora de Jesus? Não. Quando eu digo mais coisas, eu não estou dizendo que são outras coisas além de Jesus. Além de Jesus não há nada. Ele é tudo. Amém? Mas eu estou falando de outras coisas que estão dentro de Jesus, que são as profundezas insondáveis do seu conhecimento, que nós acabamos aqui de ler. Amém? As insondáveis riquezas de Cristo estão contidas no seu Evangelho. Ou seja, ainda há muita revelação da parte de Deus para nós. Mais uma vez eu vou repetir para nossa segurança. Mais revelações não significam coisas que vão além de Jesus, amém? Mas todo o universo que ainda nós não descobrimos e está dentro dele, amém? E como é que vai ser isso? Através da igreja. Porque é através da igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido de todos, inclusive de principados e potestades. Sabe o que significa isso? Que nem principados e potestades ainda não entenderam, e eles também ainda não sabem o tamanho do poder que há de ser liberado através da igreja. Mas que igreja, irmão? Aí volta, né? Esses domingos todos. Eu não estou falando de CNPJ, eu não estou falando de uma marca, Petra, ou qualquer outro nome de igreja local. Eu estou falando daquela igreja que a gente já falou tanto sobre ela. A igreja que está em Hebreus 12, 25 em diante.
a uma igreja dos primogênitos que tem os seus nomes no céu. É o Monte Sião, é a cidade do Deus vivo, o lugar dos espíritos dos justos, ou seja, uma igreja que não é uma denominação, que não é um espaço físico na rua Travessa Barão do Amazonas, número 100, mas uma igreja que é do Espírito, uma igreja que é uma consciência de vida. Vocês podem entender, irmão? Uma igreja que você não vem para ela e depois vai embora dela, você se torna ela. Porque a igreja de Cristo não é uma denominação, nenhuma. A igreja de Cristo é aquela que Ele comprou com o seu sangue, e ela é uma consciência transformada pelo Evangelho. Quantos podem entender? Você não saiu da sua casa para vir para a igreja. Se você fez isso, Deus quer consertar isso na sua cabeça. Porque aqui não é a igreja. Nós somos chamados no Evangelho de pedras vivas da edificação. Nós somos chamados de templo do Deus vivo, e a congregação também é chamada de casa de Deus. Então o que acontece, irmãos? O que é esse lugar aqui? O que é esse lugar aqui? Bom, você está entendendo, né, que esse lugar aqui é um galpão. Isso aqui é um galpão que a gente está fazendo um monte de adaptação para ele ficar bom e nos servir melhor. Quantos podem entender? Isto não é a igreja. A igreja é a família de Deus reunida. É a consciência transformada que me faz entender que Deus é meu pai e eu tenho família. Por isso você não veio para a igreja. Igreja é uma coisa que nós somos. Você veio para se congregar com seus irmãos. E na companhia dos seus irmãos, você adora a Deus. É como um almoço em família no domingo na casa da mãe ou do pai. Vão todos os irmãos para lá, estar juntos. Amém? Preste bem atenção. Você vai, por exemplo, para a casa da sua mãe e do seu pai. Eu estou falando aqui hipoteticamente que eu sempre vou lá na casa da minha mãe. Chegando lá eu encontro os meus irmãos. Todos estamos na casa da minha mãe almoçando junto com ela e como irmãos, como família, amém? Nós continuamos sendo família. Você entendeu, irmão? Isto aqui acontece, essa reunião acontece porque nós somos irmãos. Isso aqui acontece porque dentro de nós, Deus está nos ensinando a ser família. Veja como começa o texto, irmão. Veja, vocês já não são estrangeiros, vocês já não são mais peregrinos, vocês não são mais pessoas estranhas. Vocês não são mais forasteiros, agora vocês são família. Vocês foram feitos uma família. Quantos podem entender isso? Isso significa que antes nós não éramos, mas agora nós somos. E aí o que começa a acontecer com a gente? O nosso pai começa a aproximar um irmão do outro. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser família de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Por favor. É por isso que nós estamos aqui. Nós não nos unimos porque vai vir um poder, porque vai vir um raio, porque vai vir um... Não! Nós nos unimos porque o nosso Pai colocou dentro do nosso espírito que nós não precisamos mais viver como pessoas separadas de uma graça que fala de uma família. É por isso que a gente se junta aqui no domingão. Aí um cumprimenta o outro cumprimenta um e fica... Porque, irmãos, muitos dos irmãos que estão aqui não se veem no meio da semana. Quantos podem entender? Por tantas coisas. Então Deus provê isso para nós como graça, como favor dele, como bênção, amém? Então eu vou dizer uma coisa para você que já vai dar a primeira machadada no pé da árvore, né? Essa reunião aqui é muito mais para você do que para Deus. Já começa a botar isso aí no lugar. Ah, porque quando a gente reúne aqui, daí Deus vem, né? Não, Deus não vem. Ou Deus está com você, ou Ele nunca vai vir. Deus mora onde, irmão? Ele disse em Atos dos Apóstolos: eu não moro em casas construídas pelas mãos dos homens. E ele faz uma pergunta ainda para o Davi naquela época: que casa que você quer construir para mim?
Que casa você vai construir para mim, se nem o céu dos céus podem conter a minha glória? O que você vai fazer? Ah, vou fazer uma bem grandona. Eu não entro dentro. Quantos estão entendendo? Deus fez a própria casa dele. Dá uma olhada para o lado aí, irmão. É essa pessoa aí, ó. Porque Deus é Espírito. E quando Deus fez o seu Espírito, Ele fez o seu Espírito como um lugar que Ele pudesse habitar. Ah, isso significa que o Deus grandão do céu, do tamanho do universo, está dentro de mim? Não, Deus é a consciência que agora toma conta do seu Espírito. Por onde você jamais pensou em ser, agir e fazer, agora você faz com uma naturalidade cada vez maior. Por quê? Porque o Espírito de Deus está falando com o seu Espírito. Porque o Espírito de Deus está ensinando você. O apóstolo Paulo diz que a graça, olha só, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, educando-nos a viver. A cada dia que eu vivo com esse Pai de amor, o Pai de amor, o Espírito dele me educa a viver. Eu sou educado pelo Espírito Santo. Educado o quê? Aí volta na história da congregação de novo. O objetivo dessa reunião não é fazer alguma coisa bonita para Deus hoje, porque Deus, né, deve estar meio... Deus está meio deprê. Deus está meio triste no céu. Deus é meio assim, fica andando, trombando nas paredes do céu, porque ninguém cantou para ele hoje, ele está triste. Irmão, aí vamos fazer uma cantoria bem bonita para Deus, para ver se a gente tira um sorriso dos lábios do Senhor. Mas o que é isso? Deus está doente? Deus é um depressivo que chamou uma família para a gente ficar cantando para ele? Vamos cantar, porque ele é tão triste e ele é tão solitário que ele chamou todos nós para ficar atrás dele. Santo, aleluia, lindo. A gente tem que falar 40 vezes que Jesus é lindo para ele. Tá bom, acho que eu sou então. Aí ele fica alegre. Irmão, isso não faz sentido. Deus é perfeito, Deus é. O nome do Senhor é Eu Sou. Então não é nada sobre isso. Mas eu sei que muitos de nós, inclusive eu, fomos por anos e anos e anos ensinados dessa maneira. Que a gente vem aqui, porque tem um versículo no Salmo 25 que diz assim: que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Então bora cantar, porque eu também entendo que louvor é cantar. Está tudo errado. Então é o seguinte, Deus parece que está longe. Vamos orar, gente, vamos orar para Deus vir para perto, né? Então o que eu faço? Eu faço uma coisa de oração, porque Deus está longe, eu tenho que trazer Ele para perto. Como diz um homem de Deus que me ensinou há muito tempo isso, parece mais ou menos, dá para até fazer um teatrinho bom disso aí, né? Deus está emburrado, Deus está triste, Deus está magoado, Deus não quer muita coisa que você andou fazendo as coisas. Deus está olhando para lá, ó. Aí nós estamos tudo cantando aí, chamando Ele, pedindo pelo amor de Deus para Ele. Vem, Senhor, aí dá uma olhadinha para trás assim, ó. Fica olhando nós lá, fazendo aquele auê, pulando, dando piroleta, cantando mais alto, orando, fazendo, joelhando, fazendo tudo aqui. Aí Deus vai olhando assim, ó. Aí parece que a gente vai amolecer no coração dele, não entendeu, irmão? Aí ele olha, daqui a pouco ele está assim: ah, vocês me ganharam hoje, vai, eu vou aí hoje, eu vou. Tá, irmão. Deus é um carente que me fez para ficar falando santo, 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 para ele acreditar que ele é santo. Não, irmão, Deus é santo com ou sem você. Deus, ele não é um papaizinho chorão. Ele é o Senhor. O que significa isso, irmão? Isso aqui redefine tudo. Porque eu coloco as coisas espirituais no lugar certo. Eu não vou orar para que Deus faça o que eu quero. Eu vou orar para entender o que Ele quer que eu faça. Assim como tem muita gente que entende fé totalmente errado. Fé é acreditar que Deus existe. Não, não. Fé é se mover porque Deus existe. É Tiago capítulo 2. A fé sem obra é morta. E ele fala lá, como que você vai ver se uma pessoa tem ou não tem fé? Não é porque ele está cantando em algum lugar ou levantando a mão. O tipo de vida que ele vive, as movimentações da vida dele, determinam
se ele crê ou não crê. A maneira com a qual ele vive, não é domingo de noite não, é todos os dias da sua vida, as suas ações, as suas escolhas, as suas lutas, vão demonstrar para todos nós que ele tem fé. Por quê? Porque ele movimenta a sua vida embasado na palavra de Deus. Por causa que Deus existe, eu me movimento segundo a existência de Deus. Amém? Oração não é para tentar convencer Deus a passar para o seu lado. A pessoa da Jocum escutou bastante isso aí essa semana. Porque parece assim, né? Deus está ali, aí você entra para ficar orando, você tem que orar uns 40 minutos para convencer Ele a dar o que você quer. Então, como diz um homem de Deus, se oração é o encontro de duas pessoas, a oração virou o quê? A minha maneira de forçar Deus a fazer o que eu quero, através de quão mais bonito e quão mais, da maneira ali, mais eclética, mais rebuscada, mais bonita que eu orar. Aí Deus fala, né, eu gostei da oração desse cara, ele falou 3 palavras em hebraico aí, ó. Olha, isso aí é bonito. Jogou óleo no chão, tocou a trombeta. Ei, rapaz, eu gostei desse. Pode pedir o que você quiser. Não, irmão. Isso vai, eu estou dando um panorama para que nós entendamos o que é o culto. Como eu falei, o culto vem da palavra cultura. O que verdadeiramente é um culto? O culto não é sair da sua casa 5 e pouco da tarde, tomar banho, apontar aqui 6:30, cantar 4 músicas, me ouvir falar e ir embora. Não, isso não é culto. Culto não é uma coisa que você faz domingo ou quinta-feira. Culto é uma coisa que você é. Você é o culto. Porque se você não for um culto, você não vai conseguir prestar um culto. Deus não aceita. Porque por mais que a gente tente prestar um culto domingo à noite, Deus não aceita. Sabe por quê? Porque culto não é um momento na semana. Culto é a sua vida. Então Deus olha para a sua vida e vê que você não vive para Ele. Isso é culto. O que é culto? É viver para Deus. E porque eu vivo para Deus, eu entendo que você é meu irmão e quero me encontrar com você num lugar que podia ser esse, uma praça, no meio da rua, a casa de alguém, num domingo à noite, e congraçar dessa família com os meus irmãos. É como comer na casa da mãe. Quantos estão entendendo? Porque Ele é meu pai, agora eu também tenho prazer em você, porque você é meu irmão. Porque Ele é meu pai, agora eu tenho prazer em estar junto com vocês. É isso que é isso aqui. Isso, não, vamos lá fazer um culto. Não, irmão. É a mesma coisa, igreja é algo que você é, que nós somos. E a nossa reunião pontual no domingo à noite é simplesmente o derramar de algo que nós somos. Quantos estão me entendendo, pelo amor de Jesus? Senão você vai ficar preso na terra do Peter Pan até não sei o que era mais. O que é a terra do Peter Pan? Ninguém cresce. É cheio de aventura, mas é tudo criança. Quantos estão entendendo, irmão? Daqui a pouco aparecem os pastores de tanguinha aqui, com aquela espadinha. É a terra do Peter, a terra do nunca. Do nunca o quê? Nunca cresce. Quantos podem entender isso? Então veja que ele fala que ele foi constituído ministro para revelar a todos nós, como ele falou, vocês viram o que eu escrevi? Para revelar a todos nós esse mistério de como continuar vivendo. De que maneira nós vivemos. E ele fala, para que através da igreja, que não é aqui, ali, lá, no domingo à noite ou na quinta-feira, ou sei lá que dia, mas é a consciência que transforma a minha vida, Deus vai revelar a multiforme graça e sabedoria. O que é isso? O que é multiforme? Muitas formas. Deus vai revelar a todos nós e ao mundo as muitas formas com a qual Ele trabalha, Ele fala, Ele realiza e Ele faz. Quantos podem entender? Então, depois dessa introdução, né, Felipe? 40 minutos? Agora vai.
Nós precisamos decidir, irmão, se culto é um momento na semana ou é uma vida entregue. Nós precisamos decidir se vida de igreja é uma vida entre membros, olha que coisa horrorosa, membros e líderes. Não, aqui estão os líderes e aí estão os membros. Ou se nós somos uma nação sacerdotal. O que Pedro falou, o que João falou, o que Jesus falou? Que nós fomos constituídos, nós fomos feitos reino de sacerdotes. O que é a igreja de verdade? É um reino de sacerdotes. Nós somos um reino sacerdotal, onde todos os senhores e senhoras que estão aqui são tão sacerdotes de Deus como eu. O que é um sacerdote? É alguém que estava diante de Deus e diante das pessoas. E era interessante que para o sacerdote estar diante de Deus, ele tinha que matar um cordeiro. E para ele estar diante do povo, ele tinha que matar um cordeiro. O sacerdote é uma pessoa cercada pelo cordeiro, por todos os lados. Como vocês estão entendendo, irmão? Quando ele vai relacionar com você, ele relaciona a partir do cordeiro morto. Quando ele relaciona com Jesus, ele relaciona a partir do cordeiro morto. Quantos podem entender? Nunca sem Jesus. Sem mim, nada podeis. Nós temos que decidir, irmão. Que tipo de coisa que a gente vai ser? A gente vai ser mais uma denominação, mais um CNPJ, mais uma coisa? Ou nós vamos ser uma embaixada? Sabe o que é uma embaixada? Não é aquele negócio de ficar fazendo isso com a bola, não. Temos aí o José que acabou de falar que ele é peruano. Ele não está no país dele de origem, ele está no Brasil. Onde é a embaixada? Em São Paulo ou acho que deve em Brasília. Quando ele for a Brasília, ele vai encontrar lá a embaixada do país dele, a embaixada do Peru, a embaixada dos Estados Unidos, a embaixada de qualquer país. As embaixadas geralmente ficam nas cidades principais dos países, amém? Mas eu não sei se você sabe, não sei se você teve a oportunidade de ir numa embaixada de um país. Quando a gente foi tirar vistos para fora, lá em São Paulo, fui à embaixada dos Estados Unidos. Irmãos, está escrito em todas as placas, está tudo lá. Você está na rua de São Paulo, São Paulo, Brasil. A hora que você pisa do portão da embaixada para dentro, você está em território americano, debaixo das leis dos Estados Unidos. Ah, mas não é Brasilzão, né? Não é São Paulão, é Zona Norte. Não, não tem nada disso não. Aqui é Estados Unidos da América. Você está na América. Por quê? Porque é um pedaço oficial daquele país em terra estrangeira. A igreja é isso aqui, irmão. Porque nós somos cidadãos dos céus. Nós somos concidadãos. A nossa pátria, não é Brasil, Argentina. A nossa pátria do cristão é uma pátria celestial. Nós somos cidadãos do céu e família de Deus. Então a igreja tem que ser o quê? Embaixada do céu. Mas repito, irmão, não aqui, ali, isso aqui, nós reunidos. De maneira que quando alguém atravessa daqueles portões para dentro e nós estamos aqui, tanto ele saiba quanto nós saibamos que ele está em território que não é Brasil, que nem mundo não é. Mas ele está entrando, como diz Moisés. Lembra quando disse Moisés, Deus disse para Moisés? É aqui lá. Moisés viu um mato pegando fogo, né? Nossa, tem um mato pegando fogo ali, ó. Um arbusto, uma sarça, sei lá o que você quiser. É um mato, né, irmão? Então, traduzindo aqui. É um mato pegando fogo ali. Aí o Moisés foi chegando, e Deus, opa, para aí, bonitão. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é lugar santo. O que é um lugar santo, gente? É todo lugar onde você está, Deus está e um propósito está. Isso é um lugar santo. Então isso aqui, ó, não é um lugar santo mais do que essa cadeira. Se nós em Cristo não destruirmos essa mentalidade de que aqui é santo e aí pode ser qualquer coisa, não vai rolar. Quantos podem entender? A cadeira onde você está, ela é tão santa, é tão principal, ela é tão forte quanto eu com o microfone aqui em cima. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui é simplesmente uma construção de alvenaria para que toda a igreja consiga ver o ministrador. Ele não tem poder aqui. Já recebemos pessoas aqui, eu sei, por favor, irmão, não estou fazendo críticas.
e nem falando que vou xingar os outros. Mas já vieram pessoas pregar aqui, e quando o cara estava vindo, né? O cara, você vê. Aí ele chegou aqui, ele viu o degrau, ele ajoelhou no degrau, orou, para depois subir. É bonito de ver um tipo de, zelo. Mas é um zelo baseado numa tolice, irmão. Porque aquilo é um zelo de uma pessoa que ainda não entendeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aí. Por isso o apóstolo Paulo, por exemplo, em Colossenses, diz do seu lugar de trabalho. O seu lugar de trabalho é um lugar santo, tem que ser. Porque senão a gente vive uma vida dupla, onde nós somos, ou queremos parecer santos no domingo à noite num lugar determinado, e lá no serviço, aqui vamos descer de rolemã sem rodinha, vamos arrebentar com tudo. Não estão entendendo? Lá eu posso ser qualquer coisa, aqui não, mas aqui agora, talvez você já falou, mas aqui é sério. Já viu vocês, irmão? Mas aqui é sério. O cara entrou de boné, ei, pode entrar de boné, aqui é o lugar. Que lugar é esse que não é o outro? Olha, você tem que andar com a roupa adequada, aquela roupa. Irmãos, uma coisa é ter bom senso com relação às suas vestes. Amém? Porque o cristão transformado, ele vai mudar a maneira dele de vestir, não por uma ordem que vem de não sei do que, não. Mas pela consciência transformada, que talvez a pessoa do meu lado não tenha estrutura para me ficar vendo que a minha calça é igual do Zezé de Camargo e Luciano. Apertado que coisa. E as moças também, e os rapazes. Meu irmão, você já entendeu, você não é bobo. Assim como você não vai de biquíni na delegacia. É simples. Mas eu não vou transformar uma coisa que deveria vir da consciência transformada em 10 regras de padrão comportamental colocado na porta. Porque daí eu vou estar ensinando você a obedecer uma regra, enquanto o seu interior está totalmente revoltado contra ela. Entendendo o que eu estou dizendo? Então, na dispensação de Cristo, nós não obedecemos 10 mandamentos como 10 regras de comportamento de vida. As regras vieram e se transformaram na minha maneira de entender as coisas. Então eu não vivo mais debaixo de uma lei que me força no regulamento. Quantos estão entendendo? Mas o regulamento se transformou em uma consciência, onde eu entendo que não matar, não roubar e não adulterar são coisas que foram colocadas não para colocar um limite. Porque nós, como estava conversando com você essa semana, nós entendemos a palavra limite de uma maneira muito errada. Limite não é proibição. Limite não é, você não pode fazer, não. Limite é o desenho da onde você deve seguir. Ainda que alguém diga, eu não quero você ter limite, é impossível. Sabe por quê? Por exemplo, você não precisa ir longe. O seu corpo tem limites. Ou por acaso você tem um rim atrás da orelha. Que eu quero que... Eu sou livre, eu quero pôr um rim aqui, ó. Você é um louco, precisa ir para o hospital psiquiátrico. Doido. Não é isso, irmãos. Os próprios limites do nosso corpo, a pele, os ossos, como o nosso corpo foi construído, com os nossos órgãos dentro, nós não entendemos os limites e barreiras do nosso corpo como uma coisa ruim, mas entendemos como uma coisa boa, porque ele dá o desenho perfeito de quem você é, e ainda por cima guarda os seus órgãos vitais dentro de você, amém? Deus é perfeito, irmão. Deus ensina você olhando no corpo seu mesmo. Eu não consigo entender a Bíblia, meu olho fica preto. Não, meu olho fica preto não, escuro. Tem um negócio, dor de cabeça, ótimo. Pega um livro de ciência do 2º grau aí e começa a estudar o corpo humano, Deus vai falar com você. Te garanto. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa, essa aqui também é dura. Deus não está preso nas páginas da Bíblia. A Bíblia foi dada a você para conhecer a história e os caminhos do Senhor, para te aprontar para um relacionamento com Ele. E uma vez dentro desse relacionamento, Ele vai explicar outras coisas para você. Você quer ver uma coisa? Acha para mim o versículo
que está dizendo assim, ó, não fumarás. Derby. Belmonte, essa é coisa velha, Belmonte. Você fumava Belmonte, Marcelo? Belmontão? É que é Hollywood, essas coisas. Não fumarás o cigarro, aí tem a lista. Você não vai encontrar isso. Não assistirá vídeos de mulher pobre. Você não vai encontrar isso. Então alguém diz, não está escrito na Bíblia, eu não preciso fazer, porque não está escrito. Amém? Mas aí que está. Quando a consciência é transformada, você vai encontrar essa lei por todo lugar. Porque não é uma questão de não ponha isso na sua boca. É uma questão de elevar a sua inteligência a um nível tão sublime, que você começa a entender a maneira correta de viver, não porque tem um Deus com um chicote atrás de você, é porque você está sendo transformado de dentro para fora. Ah, irmão, isso aqui muda tudo, gente. Tudo. Tudo. Por que muitas pessoas estão cansadas de ir no culto? Ah, eu não gosto de ir no culto, não. Eu assisti hoje o filme lá no cinema, não sei lá o quê. Porque o culto para ele é um negócio chato. O culto é chato. Por quê? Porque ele é previsível. Já sei o que vai acontecer. Vai chegar aqui, alguém vai me cumprimentar, vou entrar, vou escolher uma cadeira, vou sentar, vai apagar a luz, de vez em quando vai ter não sei o quê, mas basicamente são 4 músicas, alguns avisos, uma palavra de ensino a respeito de oferta, um momento de oferta, o cara vai dar a palavra, no final talvez vai ter um mistério aí, nós vamos embora e amanhã é segunda-feira. Cara, que coisa chata. Porque muitas pessoas entendem o culto como escola. Já falei aqui esse dia, estou repetindo de novo. Uma escola que você repetiu a 7ª série, você repetiu a 7ª série, todo mundo passou para a 8ª, você repetiu. E não tem coisa mais desgramada, irmão, que você saber que vai vir o ano de 2019, e você vai ver a cara dos mesmos professores com as mesmas matérias, tudo de novo. É por isso que muita gente, já sei, cansado. Aí ele vem aqui, senta aqui, ó, eu abro a Bíblia, vamos abrir a mente dele, já li, já sei o que eu vou falar. Eu já sei o que eu vou falar. Se ele não falar aqui, ele fala aqui. Quer ver? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? A sua mente entra aqui programada para entrar numa escola, onde a repetição cansa a sua mente. Porque você entende culto, lembra? Como esse lugar onde você, esse momento da semana, o culto na cabeça de o quê? É um momento dentro da semana, é um lugar e um momento dentro da semana, onde eu vou sentar numa cadeira, ligar o modo passivo e o cara aqui de cima no modo ativo. Então o cara fica berrando, o cara fica doido aqui em cima, e eu assim, ó, a baba caindo assim, aquela música de bossa nova lá no fundo. Aí você vê lá no fundo um barquinho passando no oceano. Aí deu 9 e pouco, você... Bora, amor. Vai com as crianças. Até semana que vem. Você está morto, você não entendeu nada. Por isso que é cansativo, por isso que é chato, por isso que é mortal. Agora, quando você vem aqui para encontrar o seu irmão, sempre vai ter coisa nova. Porque o seu irmão sempre tem coisa nova para te dizer. Ou não. Isso não está na Bíblia não, irmão. Lê Atos dos Apóstolos, por favor. Lê Atos dos Apóstolos. O que a gente... Atos 2:42. A gente gosta, né? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, Eles viviam juntos. Era uma família. E porque eram família, sabiam que tinham pai. E porque sabiam que tinham pai, eles viviam as suas vidas para esse pai. Então, onde que fica o endereço da sua igreja? O endereço da minha igreja, já ensinei, é Hebreus 12:25. Aonde vocês se reúnem? A gente se reúne num prédio que a gente alugou, pintou de preto, e estamos arrumando as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente gosta. Veja, irmão, é toda a medida de uma casa. Eu não gosto dessas coisas aqui, irmão. Esse coisa aí. Como é que é o nome disso aqui mesmo? É o quê? Ráfia. Para mim era coqueirinho. Mas aleluia, irmão. Eu não gosto muito dessas plantas, eu não sei, né? Mas isso aí não é ideia minha.
Essa aqui é a ideia de outros moradores dessa casa que gostam de plantas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí os irmãos chegaram, vamos colocar esse vaso, vamos colocar esse vaso, vamos colocar esse vaso. Então põe o vaso. Daí o vaso. E as pessoas que pediram para pôr o vaso não põem água. Irmão. É noite de revelação, já vai tomando aí. Não põe água não. Deixa aí. As mudanças na sala infantil e tantas outras coisas que a gente quer fazer. A gente é como se nós estivéssemos reformando a casa da família. Porque a gente usa este espaço físico não somente para reuniões, mas para muitas outras coisas. E isso vai dando abertura no nosso entendimento da razão das coisas. Para gente não ficar fazendo as coisas às cegas. Faz que Deus está no comando, né? Coisa assim. É a outra frase mais terrível que tem. Deus está no controle de todas as coisas. Olha, irmão, Deus está no controle de todas as coisas? Está. Mas a maioria das pessoas que andam falando isso, ele está falando na verdade o quê? Eu estou desorganizado, descontrolado e arrebentado. Mas, daí, né? É isso que ele está querendo dizer. Só que eu vou falar uma coisa para você. Deus não está no controle dessas bagunças suas não, e nem a minha. E a gente gosta, porque a gente aprendeu um monte de, como é que chama? Jargão evangélico. Sangue de Jesus tem poder para abrir garrafa, para ligar carro sem gasolina. Você não põe o combustível, bota a chave, não pega. Aí você fala assim: Senhor, em nome de Jesus, agora vai, eu tenho fé. Irmão, Deus tem que ter senso de humor, não tem não? Deus tem que ter, irmão. Nosso pai tem senso de humor, porque para ter uns filhos igual a gente tem que ter, tem que rir. E Deus deve ficar assim, ó: não vou mandar ninguém, não vai acontecer nada. Pode ligar para o seu irmão, que vai levar um galão de gasolina para você. Quantos sabem o que eu estou falando? Eu já aconteceu isso comigo, irmão. Todo mundo no negócio da igreja, as pessoas ficam se intrometendo na minha vida, as pessoas ficam falando na minha vida. Até o dia que o cinto apertar do seu lado. Aí você, nenhum irmão vem me ver, nem me ver. A gente é esquisito, irmão. Tem um dia que a gente não quer que ninguém se meta na nossa vida, viu? Eu não quero minha vida para ninguém. Você fica espírito de barraqueiro, né? No outro dia você fala: nossa, não vem ninguém aqui. Queria uns irmãos aqui. Queria contar o que está acontecendo. Cara, você decida. Ou você quer os irmãos, ou você não quer os irmãos. Não é assim? A gente fica. Nós temos que entender, irmãos. A gente tem que decidir se a vida que a gente, o que está proposto para a gente, melhor dizendo, é um domingo à noite ou uma vida. Ou se é uma vida num templo físico ou num templo espiritual. Nós temos que decidir essas coisas. Como um homem de Deus, há muito tempo pregou uma palavra muito fantástica sobre isso. Ele falava: nós temos que ser igreja além do clero, domingo, clero, templo e culto. Culto, clero, domingo e templo. Aqui, ó. Culto, errado. Clero, errado. Domingo, errado. Templo, errado. Mas você pega essas 4 coisas, e talvez tudo que você saiba sobre crente, evangelho, sei lá o que, vem dessas 4 coisas. Esses 4 pilares formaram o que a gente chama de igreja evangélica. E são os 4 pilares que estão no lugar errado. Culto, clero é líderes e não líderes. Você vê a igreja assim, irmão? Líderes e não líderes. Pessoas especiais e pessoas não especiais. Parece que é isso. Pessoas que são de Deus, mais de Deus, e nós que é o povão. Vai aí. Carrega areia. Irmãos, Deus tem um desenho perfeito. Ele deu um desenho perfeito para Noé. Noé não é arquiteto não, irmão. Noé não é arquiteto, entendeu? Noé não era arquiteto.
Oh, vocês visitantes, pelo menos dá risada, porque a turma aqui já não dá mais. Noé não é arquiteto. Então o que acontece? Quem deu o desenho para Noé? Quem deu o desenho para Moisés? O único desenho feito pelo homem foi o templo. E foi o que Deus, no determinado tempo, destruiu. Porque Deus já tinha um desenho de templo. E não era em Jerusalém e nem no Brás, em São Paulo. É aqui. O desenho do templo de Deus somos nós mesmos, criados à sua imagem e semelhança. Aí você vai em Gênesis e lê com essa cabeça. Já falei esses dias, vou falar de novo. Com essa cabeça, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para que nós enchêssemos a terra, para que nós multiplicássemos, para que nós sujeitássemos a terra. Aí você casa com a mulher e bota logo 10 filhos nela, porque essa é a vontade de Deus, é crescer e multiplicar. Mas não é isso. Crescer e multiplicar é crescer e multiplicar a consciência do reino de Deus. Não é para fazer 10 filhos, não. Mas se quiser fazer, louvado seja Deus. Vai aí. Cada um, né? Mas não é sobre isso. Crescer e multiplicar era o ambiente que se chamava Éden. Ou seja, era a estrutura do reino de Deus que era para a gente crescer e multiplicar. Quantos podem entender? E não fazer um monte de filho. É isso aqui, ó. Eu estou obedecendo a Deus. E coloquei nome tudo bíblico. Isso aqui é Judá, Issacar, Zebulon, Naftali, Dan, Gad. Eu tenho 12 filhos. Coloquei o mais bíblico para a glória de Deus. Não é isso. Não é isso, gente. Se fosse na cadeia, não estava cheio de Ezequiel, Daniel e um monte de tantos. O cara é bandido, tá lá, nome bíblico, a mãe dele é crente, tudo mais. Então, crescer e multiplicar é essa consciência transformadora de tudo. Porque aí Deus quer, a vontade de Deus é que o mundo conheça a Ele de diversas maneiras possíveis. Para Ele. É a multiforme graça e sabedoria de Deus. É Deus se manifestando de diversas maneiras para ser conhecido. Amém, irmãos? Para ter o seu reino implantado na terra. Que não, Jesus falou, irmão, o reino de Deus não é Jerusalém, o reino de Deus não é a cidade fulano de tal, vizinha, que não é nada disso. O reino de Deus está em vós. Por isso nós oramos a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde é que vem o teu reino? Em nós. Aonde é que é feita a vontade de Deus? Em nós. Ou não. Então Deus tem uma vontade, Ele tem um plano superior a todas essas coisas. Qual é o objetivo da nossa vida? É conhecer esse plano e colocar ele em ação. Veja o que diz sobre a fé em Hebreus 11. A fé diz, em Hebreus 11 diz que a fé é uma certeza, é uma convicção do quê? Não é de coisas que não existem, é de coisas que existem, mas elas estão no plano espiritual. Elas são invisíveis. Invisível é uma coisa, não existe é outra coisa. Então a fé, ela traz à existência, não é o que não existe, é o que é invisível aos nossos olhos, mas já é no mundo de Deus. Veja a oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade aqui, como ela já é feita onde, irmão? No céu. E a fé é o quê? A fé nos conecta a esse invisível, mas real, para trazermos para essa realidade. Como diz aquela canção tão bonita, né? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A fé é isso. A fé é um apontamento de um relacionamento que te faz compreender que a vontade de Deus não vai ser feita, ela já está feita. Na onde? No céu, no reino do Espírito. E a fé conecta, a fé faz com que você conheça, e a fé faz com que você viva para trazer uma realidade invisível para o visível. Quantos estão entendendo isso, irmão? Por isso, fala aqui nesse texto que a igreja é apostólica e profética. Tem muita gente que tem medo disso. Igreja apostólica e profética, não é igreja, tem profeta aqui? Não, tem apóstolo, então não é. Não é nada disso, irmão.
Apostólico e profético não é que tem ou não tem, apoia, que crê ou não crê. Não, isso aí é para outro dia, isso aí também não vou mexer nisso. Mas a igreja, ela foi colocada no fundamento dos apóstolos e profetas, nós lemos aqui. E o que significa isto, gente? A nossa igreja pode ser totalmente apostólica e profética, ou de nenhuma maneira apostólica e profética. Eu já sei quando que a gente tem. A gente está trabalhando no negócio dos 5 ministérios, então já tem apóstolo, já tem profeta, então a gente já chegou. Não, a gente não chegou em lugar nenhum, não. Porque não fala de homens que têm esse chamado, esse ofício na igreja. Não. Fala de uma consciência. Lembra, irmã? Igreja é uma consciência. Uma consciência profética. O que é, irmão? Uma igreja profética. Eu já sei, vamos comprar um monte de bandeira, com a cara de um leão, outra cara da girafa, outra cara de uma estrela, que é de Davi, que nem é estrela de Davi, não, mas vamos, outro dia nós conversa. E aí fica fazendo a coisa, e agora nós vamos pegar um jarro de óleo, nós vamos jogar aqui, e esse aqui é o ato profético, agora o óleo vira o mar, aí tem nego que vem aqui, dá o peixinho mortal garbado, sai do culto todo lambuzado, da segunda-feira, não há um sinal do reino na cidade. Quantos já me entenderam aqui? Faz um auê domingo de noite, rapaz, aí sai daqui para comer um pastel. Rapaz, você viu que culto? O culto, segunda-feira, meio-dia, não há um sinal do reino de Deus na cidade. Você não estranha isso, não? Por quê? Porque na nossa cabeça, igreja é domingo e culto é domingo. Acabou o domingo à noite, corta, desliga o interruptor e volta para o modo operacional de pessoa normal. Quantos estão entendendo? E aí você vai ver este fenômeno aqui, ó. Contra fatos não há argumentos, irmão. Você vai ver bairros da cidade forrados de igreja. São os bairros mais violentos, mais pobres, mais sem enfim, as condições básicas elementares para o ser humano se desenvolver de uma maneira saudável. Parece que quanto mais pobre e complicado o bairro é, mais igreja evangélica tem. Você vira a esquina, tem duas, uma colada de parede com a outra. E os caras estão lá dentro, meu Deus! E o cara com o fone, outro com o violão, e nego pulando, sapateando, matando barato na parede, gritando, cuspindo no outro, gritando no ouvido do outro. Irmão, tem de tudo, é uma loucura, uma doideira. E ali na outra esquina o cara está falando, Deus é bom, e na outra esquina fala, Deus não é bom não. Na outra igreja fala, não, Deus está aqui, o outro, Deus já foi. A gente não sabe o que aconteceu. Que Deus não é Deus de confusão. Certo? Então é estranho esse Deus. Aqui ele fala uma coisa, ele fala outra, daqui a pouco ele fala outra. Sabe o que é isso, irmãos? É quando nós não conhecemos o propósito eterno de Deus. Porque não existe propósito eterno para a Petra, para a Assembleia, para o Batista, quem quer que seja. Existe o propósito eterno. O propósito eterno pertence à igreja. Todas elas. Que na verdade é uma só. Então fica esquisito. Não há sinais do reino de Deus na segunda-feira. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pega entre a juventude, vamos falar, você pega, é uma questão, como é que chama? Estatística. Você pega entre os jovens adolescentes, você pega na juventude, a grande massiva maioria dos cristãos escolhem as suas profissões embasada em quanto dinheiro terão e não em quanta diferença farão. Vocês podem entender? Então temos uma coisa aqui errada aqui. A grande maioria dos cristãos, como entende domingo à noite culto, também entende clero, ou seja, líderes e leigos, inteligentes com Deus e o bando de bobão com Deus. Então você vai passar a sua vida toda assistindo palestras sobre Deus aqui ou em qualquer outro lugar, irmão. Pode sair. E aí o que acontece? Nada. Porque o sonho introjetado na cabeça evangélica é o seguinte: você está num lugar, sentado aí, olhando para esse espaço do nosso prédio, onde um cara fica para lá e para cá, daqui a pouco tem uma banda de música, teve o pessoal que veio hoje, e aí você entende que a única coisa que Deus pode fazer através da sua vida é te dar um microfone e fazer você andar nesse lugar no domingo à noite, para lá e para cá. Isso aqui é...
Irmão, isso aqui eu estou falando para você do coração do evangelicalismo brasileiro. Isso aqui não foi inventado agora não. Deixa eu falar um pouquinho de história para você. Houve uma época na história humana chamada Idade das Trevas. É a Idade Média. Onde, ó, a coisa foi feia. Na Idade Média, aqui no Brasil tem muito isso. Você vai aqui ao sul de Minas aqui, principalmente sul de Minas, essas cidades circunvizinhas do vale, cidades pequenas que foram construídas ao redor de capelas católicas. Quantos estão entendendo? A chamada igreja matriz chega primeiro na vilarejo, constrói-se a matriz e a cidade vai crescendo em volta. Quantos estão entendendo? Isso é uma mentalidade romana da Idade Média. Qual era a mentalidade, irmão? Escuta isso aqui. Preste atenção, pelo amor de Deus. Isso não estou falando da minha cabeça, não. Chega a igreja chegou. O que ela faz? Ela precisa construir. Ó, presta atenção, irmão. A igreja chega, ela precisa o quê? Ela precisa o quê? Ela precisa colocar um sinal. Presta atenção, irmão. Ela precisa colocar um sinal visível da sua presença numa cidade. O que ela faz? Constrói um prédio. Você está já atinando com a coisa? Só que não é assim. Vamos alugar um galpão. Não é galpão não. Você vai à Europa, eu que já fui muitas vezes na Europa, em espírito. Aleluia. Profetiza, né? Você vê catedrais lindíssimas. A cada catedral daquela, irmão, demorou mais de 100 anos para ser construída. 50, 100 anos. E como é que é? Chegava, presta atenção. Precisamos colocar um sinal visível do reino de Deus na cidade. Vamos construir o quê? Um monumento. Então vamos pegar da sociedade os engenheiros, os carpinteiros, vamos pegar toda a mão de obra especializada, todas as pessoas mais inteligentes, e vamos começar e vamos colocar eles para trabalhar para construir o nosso monumento. Então já chego, já dou aquela carga e faço assim, ó, já chupo da sociedade tudo para dentro da construção desse monumento. Quantos estão entendendo? E não é só isso não. Os músicos, os artesãos, os artistas, os professores, por entender este, entre aspas, evangelho, corre todo mundo para dentro da construção e passam a viver as suas vidas em favor de uma construção que tem o nome de igreja e reino de Deus. Aí vem todo mundo para cá para dentro. Então se você é um excelente músico, você vai tocar para quem? Aqui. Eu vou tracionar, eu vou sugar tudo que tem ao redor de bom e trazer para cá. Por quê? Porque aqui é o quê? Aqui é a casa de Deus. Não, mano. A casa de Deus é aqui. E aqui só um construtor que mexe, é o Espírito Santo. Ah, mas isso aí foi na Idade Média. Ah, foi? Há muito tempo, irmãos, eu encontro jovens e irmãos e gente dizendo assim, ó, Deus tem um chamado na minha vida. É mesmo? Qual que é? Ser pastor de uma igreja, ser profeta, ser cantor, ser alguma coisa. Tudo em volta do quê? Desse lugar, nesse horário, no dia da semana marcado. Entra segunda-feira, desliga. Quanto você está entendendo? E volta a ser do domingo à noite. Quando nós entendemos multiforme graça e sabedoria de Deus, nós entendemos que Deus vai sim trazer essas pessoas, não para um lugar físico, mas para uma nova consciência transformada pelo seu Espírito. Onde? Você vai voltar para o seu lugar na sociedade, por exemplo, você trabalha numa indústria, você trabalha numa linha de montagem, e você naquele momento se torna o evangelista de Deus, no lugar onde Deus ainda não tem ninguém dele. E aí você pega a cabeça de muitas pessoas, a única coisa que ele quer é deixar o trabalho que ele quer e vir para cá. E ser mais um numa fila de pregadores no domingo. Porque isso é tão forte dentro de nós, que a gente
só entende fazer a vontade de Deus se algum dia alguém dar um microfone, botar uma Bíblia na sua frente, colocar uma plateia, agora sim, né? Igreja, domingo, 9 horas, pessoas. Eu consegui, gente, cheguei. Agora fazer a vontade de Deus. Parece bobo o que eu estou falando, né? Mas isso aqui, cara, tá entranhado na gente igual piche. Tem um monte de gente a quem Deus deu talentos fantásticos. Porque deixa eu falar uma coisa, irmão. Não é porque na Bíblia está falando de dons espirituais relacionados com 9, que o dom que você tem também não vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então nós temos uma ONG para trabalhar. Não há profissionais. Sabe por quê? Porque os crentes não entendem que uma profissão é um ministério. Irmão, o apóstolo Paulo disse para Timóteo assim, ó: fala para as mães de criança nova que ela deve se dedicar ao ministério de mãe. Ministério de mãe? É. Ser mãe, biblicamente, é um ministério. Mas eu não acredito nisso não. Eu quero mesmo Eu quero o quê? É um momento que chama domingo, um momento que chama culto, para eu conseguir colocar a única coisa que eu sei, que eu penso em ser. Por isso, irmão, a igreja está cheia de pessoas frustradas com Deus, entristecidas. Por quê? Porque o gol, a chegada da vida dele, é trabalhar tudo o que Deus deu na vida dele, para um dia chegar aqui e falar para uma plateia no domingo. Meu Deus, gente. Meu Deus. Talvez você venha falar assim. Talvez todos nós venhamos falar. Mas o nosso encontro de domingo não pode ser um encontro que existe para resolver a nossa vida. O encontro da congregação aos domingos à noite, por exemplo, tem que ser um encontro onde você vem despejar em alegria tudo que você viveu a semana inteira. E não tentar vir para cá e em 2 ou 3 horas tentar experimentar alguma coisa de Deus. Você está entendendo, irmãos? Por favor, cara. Porque senão você vai morrer, hein? Porque o tempo mata, o tempo é seu inimigo. O tempo é o seu inimigo. Quanto mais você, desculpa a expressão, fica lerdo sobre a verdadeira vontade e propósito de Deus, mais você mata a você mesmo. Porque o tempo é o nosso inimigo. O tempo não volta. Quem será o pastor? Quem será o homem de Deus aonde você trabalha? Como é que um dia aquelas pessoas com quem você trabalha chegarão aqui num domingo para encontrar a família deles como você faz, se você não estiver lá? Por que que nós não queremos estudar, não queremos Tenho falado aqui com umas pessoas. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês que sem medo de errar, eu estou convicto, mano. Vai chegar. E quando chegar, eu não vou ter medo de tomar essas decisões. Eu prefiro no meu coração que a gente só se encontre aqui domingo à noite e você esteja no meio de uma sociedade que precisa de luz a semana inteira, sendo no trabalho, na escola, onde for, e apareça aqui só no domingo de noite. Sabe que tem umas frases que estão muito soltas na nossa boca, igual gente que usa dentadura sem corega. O cara vai falando, os dentes vão mandando. Irmão, vê um exemplo que dá esse, tem que soltar esse. É o seguinte. O grande objetivo, irmãos, de Deus, é que nós venhamos aqui nos encontrar como família, para entregar tudo que nós somos e fizemos durante a semana inteira para Ele em adoração. E não tentar vir aqui, tentar alcançar alguma coisa em 2 horas. É muito mais importante para a cidade de Pinda hoje, por exemplo, que a semana inteira você passe sendo luz em qualquer lugar, do que inventar. Uma vez um cara falou para mim assim, né? Falando negócio de crente domingueiro. Você é crente domingueiro? Crente você vai domingo, crente você vai domingo, crente você vai domingo. Você não sabe a vida do cara. Por que você está falando isso? Se ele é um cara que trabalha, estuda, faz faculdade, tem família, por que que eu vou colocar um peso desse sobre uma pessoa? Ou você faltou no culto de quarto, na reunião de terça, e não sei o que de segunda, e não sei o que de quinta, você também não veio. Significa que a sua vida espiritual está ruim. Não, não significa. Pode significar que a sua vida espiritual pela primeira vez está ficando boa.
Porque você já não depende mais do que é feito nesse lugar como alguém que está recebendo uma transfusão. Você tem uma consciência transformada. Você não vai e não... Esse culto aqui, essa reunião vai se acabar daqui a pouco. E quando você sair, cada um para sua casa, você não deixa de ser quem você é. Você continua sendo meu irmão. E amanhã, cada um vai enfrentar a realidade que tem. Trabalho, casa, família, estudo. Irmãos, o maior campo missionário brasileiro, sabe onde é? As escolas e faculdades. E a cada dia os crentes se querem, ó, porque tem medo do professor de filosofia. O professor de filosofia fala, ah, Deus não existe. Ele, ah, meu Deus, orem por mim, orem, gente, eu estou confuso. Quer dizer que você passou 20 anos na igreja, aí chega um professor bêbado, maconheiro de filosofia, não sei de onde, do inferno, e fala para você, ei, Deus não existe. Você, ai, estou em crise, meu Deus, não sei, não vou mais. Cara, o que você estava fazendo aqui 20 anos, velho? Era para você dar uma surra nesse cara. Fala aí, professor, manda a boca, manda os 7 copas que o zapão tá aqui, ó. Eu vou cortar, eu vou arrebentar com você. A gente tem medo da escola. A gente tem medo da vizinhança. Eu não sei se você já viu. Eu estou falando de coisas para você que Deus tem falado no meu coração. Sabe o que Deus não falou essa semana para mim? Você precisa ler o jornal da sua cidade. Você não leu o jornal da sua cidade. Você precisa ler. Olha o crente, ó. Mas Senhor, estou lendo a Bíblia Sagrada, na tradução de Cid Moreira. Mas eu não sei o que está acontecendo na cidade onde Deus me mandou. Eu não tenho nem condição de interceder pela minha cidade, não sei o que está acontecendo. Eu não sei quais são as decisões políticas da minha cidade. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou aqui totalmente alienado. Deus colocou a igreja para ser um farol de esperança, uma embaixada, um lugar onde as pessoas podem ir, mas elas não podem vir, porque todo mundo aqui está em outro planeta, alienado e pensando que está certo. Associação de amigos de bairro, crente não vai, por quê? Porque lá só tem gente do mundo. Na sua família tem gente do mundo? Sabe outra coisa que Deus falou para mim? Comece a ir segunda-feira lá aquele negócio do vereador lá, como chama lá aquele? Câmara dos vereadores, tem sessão toda segunda. Irmão, eu já fui uma vez. Faz tempo já, não entendi muito bem não. As coisas tá brigando, não tá brigando. Aí eu falei, Deus, mas o senhor não quer que eu coloque mais um culto tremendo na segunda intercessão? Eu falei, não, eu quero que você vá lá na câmara, sente lá e comece a orar lá dentro. Eu estou falando isso aí para mim. Porque a quantidade de coisas que eu tenho dentro de mim, e a quantidade de poder, energia e entendimento que Deus colocou dentro de mim, já não dá mais para vocês e eu. A gente está saturando a cada domingo, um atrás do outro. Não há mais revelação. Irmão, que revelação que vão trazer agora? Hoje eu vou pregar a 5ª pena do 2º anjo. Olha que coisa. Aí fica inventando, né, Orlando? Aí é o anjo, é 6 asas. Sabe o que é 6 asas? Aí começa a inventar uma história porque que ele tem 6 asas. Aí no final ele fazendo assim, e aí fica loucura. Você está pensando que eu estou brincando, né? Não estou não. Irmão, já vi gente virar leão, já vi gente virar macaco, cachorro, águia, já vi gente virar tudo. Mas na segunda-feira o Transformers virou carro de novo. Estou falando dos outros não, mano. Estou falando de coisas que eu mesmo vivi. Porque a gente tem ódio, a política é do Satanás, tudo é do Satanás. É lógico que é do Satanás, é só ler Lucas 4, foi dado para ele. Era para nós estarmos lá. Era para nós estarmos nesses lugares. Era para nós termos aqui. Esse dia eu encontrei uma menina aqui, novinha. Falei, filha, você trabalha de quê? Você estuda? Não, eu sou enfermeira. Cara, eu fiquei alegre. Você é enfermeira? Eu sou aqui nesse hospital aqui. Fiquei, cara, que legal. Daqui a pouco, irmão, vai chegar o dia. Só estou esperando o sinal. Nós vamos começar a mandar você embora. Em nome de Jesus. Eu entendo, e você também, que, por exemplo, temos um culto no meio da semana. Eu entendo, e você também.
ainda é necessário para muita gente. Porque tem muita gente que não... Ele está vivendo um outro momento, um momento de dores, ele precisa ser ajudado, é uma outra coisa, amém? Mas nós que estamos prontos, não deveríamos estar prontos numa fila de quem vai pregar no mês. Porque lá fora não tem fila para você pregar. Os púlpitos lá fora estão todos vazios. Está tudo vazio. Mas a gente ainda continua brigando, porque o Felipe pregou 2 vezes, eu não preguei, eu preguei uma. Então o que é? Ele gosta do... E aí fica essa... Aí eu já dou meia dúzia de xingo no cara, o cara fica... Sou bravo. Onde é que estão as pessoas que estão nas escolas? Onde é que estão? Ah, mas eu não sou ninguém. É aí, ó, tá vendo? Você conta mentira para você mesmo e acredita. Não, como é que você não é ninguém? Tudo que você tem, eu tenho. Tudo que eu tenho, você tem. Está na onde? Na minha cabeça? Irmão, as coisas que nós temos não estão nas nossas cabeças. Elas estão no Espírito Santo. O que você quer? Você viu alguma coisa em mim que você quer? Alguma coisa do Felipe que você quer? É só ir na mesma fonte de onde ele tirou. O Espírito Santo de Deus. Vai estar tudo lá. Tiago falou isso aí. Você quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá. Vai lá, irmão. Agora não faz isso. A gente quer o lugar do outro. A gente não quer a sabedoria que está nele. E isso aí faz de você o quê? Um diabo evangélico. Porque o diabo é aquela pessoa que quer o lugar do outro, pensando que o lugar tem poder e não a pessoa. O diabo queria o trono de Deus. Porque pensava que do trono, a cadeira do poder sentou, ele... Não, não, não. Deus é o poder. Não é onde ele senta. Aí o diabo foi lá, aí que o diabo catou a cadeira de Deus. Chegou lá e colocou, vou sentar agora, gente. Sentou, não sentou nada. É um problema para a cabeça dele. Deus quer trabalhar com a gente na sociedade, irmãos. Essa cidade precisa que a gente apareça. Porque senão a gente vai começar a abrir um monte de igreja que não dá em nada. Eles são pontos onde as pessoas ficam alienadas uma vez por semana. Enquanto isso, irmão, um monte de gente querendo se suicidar. Para hoje está restaurado aqui. Ele começou no Bom Samaritano. Você chegava aqui trêbado e sujo. Deus restaurou a vida desse homem. Ele é um excelente pedreiro. Você está precisando? Chama ele. Ele não é bom, ele é excelente. Mas há um tempo atrás, botou corda no pescoço. Irmão, quando é fogo, né? Deus toma. Botou a corda no pescoço, pulou, arrebentou o cabo, caiu ele nas costas do cabo. Ele contou para mim, eu dei risada e falei, Deus é bom, seu Zé. Se você largar, você é bom. Eu, pastor, eu vou pular. Quebrou o cabo, caiu tudo. Aleluia! Mas ó, deixa eu fazer uma hipótese para você aqui. Todo mundo aqui é de Deus, aleluia, Jesus. Domingo de noite. Já imaginou se todos nós que estamos aqui hoje saíssemos e fôssemos lá na nossa rede social, alguma coisa, e colocássemos o nosso número de telefone privado com uma frase embaixo assim, ó: se você está pensando em se suicidar, liga para mim. Já pensou nisso? Ah, mas tem que fazer 10 cursos. Curso do quê? Eu tenho que ir na... Já pensou? Se a Petra, só a Petra estou falando, se disponibilizar para Deus lá fora, para salvar vidas, você já imaginou? Põe o seu telefone, se você está com um pensamento ruim, que quer acabar com a sua família, que quer matar todo mundo, ligue para mim, 24 horas. Não ia ter mais suicídio nessa cidade. Você ia perder suas noites de sono, talvez. Mas nós não estamos aqui para servir a Deus? As praças. Esses dias eu encontrei com um arquiteto amigo meu. Sabe o que ele falou? Deus colocou uma coisa no meu coração. Vou fazer um projeto, vou levar lá no prefeito para construir capelas nas praças, para as pessoas poderem estar ali. Eu falei, cara, que coisa tremenda. Nós não queremos mais nos envolver porque a nossa cabeça travou que Deus só fala do púlpito domingo na sua vida. Deus não fala lá fora. Dos maiores confrontos de fé que eu tive não foram em congressos especiais de ninguém. Foram evangelismos onde encontrava com pessoa pobre, mendigo, muitas vezes prostituído, travestido, que falavam de um sofrimento que ninguém alcança.
Porque a gente não quer lidar com isso. A gente está numa mão inversa. Deus existe para me ajudar. E não Deus existe, e não eu existo para ajudar as pessoas a quem Deus quer salvar. Então a igreja, essa coisa maravilhosa, poderosa e potente que Deus fez, ela se transforma num dia da semana, numa hora da semana, num tipo de coisa da semana e num tipo de reunião da semana. Só. Acabou isso aqui, acabou o domingo, acabou a pregação, acabou a música e acabou esse lugar, acabou você. E é por isso que a cidade não experimenta Jesus, porque a gente guarda ele aqui na caixinha depois que apagar as luzes. Hoje a gente tem lá a escola infantil, mas que venhamos a ter em nome de Jesus muitas outras coisas. A irmã falou para o pastor, a gente podia ter um asilo, né, um lar de idosos, de acolhimento de idosos. Falei, podia. A gente podia ter o lar das crianças lá, que ele finalmente podia. A gente podia ter o albergue aí, não sei o que, podia. Irmão, a igreja pode ter tudo o que ela quiser ter. O poder está em nós. Mas o que é o poder? Já sei. Vamos dar a mão e vamos fazer um círculo em volta da prefeitura. Irmão, estou falando coisa que eu já fiz. Vamos juntar um monte de crente, domingo cedo. Vamos ficar em volta da prefeitura lá, certo? Parece aquele cara, o Josué derrubando o muro de Jericó. Porque isso vai resolver. Aí a gente fica lá, e bom estarmos aqui, louvando a Deus. Aí vem um cara, cata a mão de sal grosso, já joga na vidraça da prefeitura. Agora vai resolver. Da segunda-feira, irmão, a nossa sociedade está a mesma coisa. Eu estou falando mentira aqui? Nada contra, vamos orar, vamos, irmão. Vamos fazer o ato profético? Sim, mas o ato profético não é um ato de bobo. É um ato de extrema autoridade para quem tem uma vida por trás dela. Porque senão é só palavra ao vento. O decreto é uma autoridade de quem tem algo por trás. Então nós vamos cantar domingo lá, vamos fazer tudo na prefeitura. Na segunda cedo eu vou lá pedir uma audiência com o prefeito. Eu vou lá ver o que está acontecendo na minha cidade. Eu vou aparecer e vou ser tido como idiota, vou ser tido como radical, vou ser tido como um bobo, vou ser tido como um bobo, moleque, besta. Olha que ridículo. Ele apareceu aqui com uns 3, 4 na segunda-feira, estão assistindo as sessões da Câmara e estão orando pela nossa cidade. O que Paulo disse em Timóteo? Eu quero dizer, Timóteo, que homens santos da parte de Deus levantem mãos santas em todo lugar, orando pelas nossas autoridades. Mas a gente está muito ocupado, porque a gente cortou a vida em dois: a vida que você tem na semana e a vida que você tem domingo à noite. Então, se você não vem domingo à noite, na segunda você se sente mal, porque você faltou uma obrigação espiritual de matar um cabrito. E se a gente marcasse a reunião da PETA domingo que vem, olha, vai ser lá na praça de alimentação do shopping, leve dinheiro, porque não tem para pagar para todo mundo. Já tem gente que quer levantar a mão. Isso é errado. Por quê? Aonde que está escrito? Eu não vou lá para ficar com besteira, eu vou lá com propósito. Então, ser um médico não é de Deus. Ser um juiz não é coisa de Deus. Ser um professor não é coisa de Deus. Ser um profissional não tem nada a ver com Deus. Isso está errado. Sabe por que a sociedade não prova mais de Deus? Porque muitas pessoas querem abandonar suas profissões e vir para cá fazer. Isso aqui tem o seu valor e o seu lugar, mas perto da multiforme, das várias formas que Deus se manifesta, isso aqui é pequeno. E essa cidade vai se encontrar com Jesus, e nós vamos ter cultos maravilhosos, cheios de Deus, quando isso entrar na nossa cabeça e se transformar numa consciência de que em todo lugar que eu for visto, a igreja está comigo. Deus está executando o seu propósito. É isso que é ser uma igreja apostólica. Apóstolo significa aquele que é enviado. A igreja apostólica é a igreja que envia as pessoas para aquilo que Deus tem para elas. É isso, não é um cara, ele é o outro, não. E a igreja profética é o quê? É a igreja que olha para uma semente e consegue ver uma árvore.
ele vê a ONG nascendo hoje, e ele enche o coração de fé e esperança, e não de desânimo. Irmão, para desanimar já tem um diabo, tá? Não me procure não. A ONG começou, né? Ele, né? Mas você vai ver, viu? Vai ser difícil. Ah, rapaz, sai da fora, sai embora daqui. Deus que me livre, cara. Sai da fora. Já tem o diabo que fala isso aí, velho. Chega para mim e fala, olha, que lindo, cara. Que coisa de Deus, vou estar orando por isso aí. Que benção. Aí sim, irmão, a gente tem que regar a semente, não é pisar na semente. Tem cara que parece que anda com isqueiro, né? Você vai lá, semeia, ele desenterra a semente e carca fogo. Porra, mano. Que isso, velho? Se coloque de pé.